Estamos, irmãos, começando um novo mês. Sempre o novo mês tem uma nova ênfase que trabalhamos. Lembramos do mês que passou, um tema também muito pertinente, principalmente para todos esses últimos dias que enfrentamos nesta terra. O mês que nos despertou como servos na obra do Senhor, na obediência, no temor a Deus, servindo. E servindo com perfeição. Foi o que nós ouvimos durante todo o mês de julho. E agora, nesse mês de agosto, o mês que nós trazemos como ênfase a juventude, mas que é para toda a igreja, para todos os membros e congregados, servos do Senhor, em buscarmos, ser um servo puro e santo. Para nós que hoje aqui estamos, que temos este privilégio de sempre estar ouvindo a voz de Deus pela sua palavra, a gente tem aprendido muito com o Senhor a respeito dessa nova vida que nós recebemos. Uma vida onde nossos pecados foram apagados, uma vida onde nós recebemos um novo nascimento espiritual. E nós temos que ter essa consciência plena que aquele homem de ontem já não mais existe, que agora nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa, fomos regenerados, fomos transformados para vivermos esta vida de pureza e santidade. Deus exige de nós, e digo, irmãos, dentro desses temas que Deus tem trazido aos nossos corações, muito importante para o nosso despertamento e avivamento, entendendo nós pelas Escrituras que nós nos aproximamos desse encontro com Jesus Cristo em breve. Acreditamos que não falta muito tempo diante do que as Escrituras mostram e do que o mundo hoje vive. Nós ainda estamos inseridos aqui neste mundo e vivenciando a palavra de Deus. Então, nós não temos dúvida, acredito, que Jesus está chegando. E se a gente tem essa segurança da volta de Jesus, a gente precisa saber que é necessário cada dia nos purificarmos mais e nos santificarmos. Nós temos que verdadeiramente abandonar tudo aquilo que o mundo tenta trazer, tudo aquilo que o mundo tenta nos oferecer, todo e qualquer tipo de procedimento. E aí nós vamos lembrar porque os jovens são imaturos, os jovens estão amadurecendo, os jovens não têm a experiência de uma pessoa de 50, 60 anos, o jovem não tem maturidade de uma pessoa idosa, que já teve seu dia de vida, já teve seus enfrentamentos, já teve seus aprendizados. Então, o jovem, ele deve ter uma atenção muito profunda para se livrar de tudo aquilo que o mundo tenta trazer a eles, como se fosse de Deus, como se fosse atraente para uma vida de felicidade. Porque o que o mundo tenta mostrar é isso. Por isso que muitos jovens sem Cristo estão morrendo dia e noite, porque o mundo mente para eles, que eles precisam ser felizes. Mas como eles podem serem felizes pelos caminhos errados, pelos meios errados, aonde o nosso Deus tem nos ensinado claramente em todo momento, aonde nós encontramos a nossa felicidade? Pelo caminho perfeito, pela vida de pureza, pela vida de santidade. Quer dizer, uma vida santa é uma vida que não há maldade, é uma vida que só tem bens e só deseja bem. Então veja que é bem contrário. E essa vivência de uma vida santa e uma vida mundana é antagônica. Quer dizer, ela não tem nada a ver uma com a outra, é totalmente contrária. E Deus, como esse Deus de bondade e misericórdia, tem procurado cada dia a levar essa palavra à humanidade,
para que a humanidade creia, para que a humanidade confie, para que a humanidade receba, para que a humanidade viva essa palavra, obedeça essa palavra. É preciso, irmãos, é necessário a gente compreender, é necessário a gente tomar posse das palavras que Deus tem trazido a nós. E esse tema é muito pertinente. Por esse texto que nós vamos compartilhar, Tito, capítulo 1, verso 15. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Deixa eu ir lá na outra folha aqui, irmãos. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja, irmãos, que na primeira parte A desse verso, a palavra de Deus, quando Paulo, essa é uma carta pastoral que Paulo escreve ao seu filho na fé, Tito, não é? Olha bem que nos chama a atenção, todas as coisas são puras para os puros. Se nós, como servos do Senhor, somos puros, não é, irmãos? Então, essa palavra é para os puros. Mas uma outra coisa na parte B que também deve nos chamar a atenção. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Olhe, meus irmãos queridos e amados, como nós temos que ter uma atenção profunda. Olhe a parte A e a parte B desses versos. A B volta a dizer: todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Amém, irmãos? Então, nós temos, irmãos queridos e amados, sabendo que Deus é onipresente e onisciente, que nada fica em oculto diante de Deus, nenhuma conversa nossa, nenhum relacionamento nosso, nada. Mas as coisas puras só são para os puros. Veja, irmãos, o quanto a gente deve pôr na prática aquilo que Deus ensina, porque será cobrado de nós. Aquele que desobedece, ele é um impuro. Aquele que foge daquilo que Deus ensina e mostra, ele é um impuro. Está claro, eles, todavia, para o impuro e o descrente, nada é puro. Quando nós vamos estar preparando uma mensagem dessa maneira, o quanto a gente para orar? Porque é uma palavra que chama muito a atenção. É uma palavra de conserto pelo mundo que vivemos. E lembrando de Paulo, aquele homem que tem um testemunho tão tremendo e poderoso, que certa vez ele disse que ele era um miserável pecador, o quanto ele reconheceu que mesmo vivendo essa vida de obediência, essa vida transformada dele, ele deixando de ser Saulo para ser Paulo, deixando de servir a Roma para servir a Jesus, mas olha o quanto ele foi humilde o suficiente para reconhecer a sua vida terrena. Você sabe que tem muitos crentes orgulhosos que não aceitam que é um pecador, e tem várias doutrinas, principalmente essas doutrinas da prosperidade aí, que não crerem que são pecadores. Agora eu queria que cada um, na sua consciência, refletisse. Qual é o ser humano, mesmo com o nome de crente, mesmo com o dono da igreja, dentro da igreja, se ele uma vez ou outra ele não peca? Seja nos seus pensamentos, seja nas suas conversas, seja nos seus ocultos. Pare e reflita. Então, nós temos que ter humildade de reconhecermos e nos voltarmos para Deus,
Por que Deus traz uma palavra dessa para nós hoje, que levou ontem ali para que Tito, como pastor também, filho na fé do apóstolo Paulo, naquela igreja de Coríntios, ali em Creta, onde ele andou naquelas circunvizinhanças todas, pregando. E se essa palavra chega até nós hoje, é que nós devemos nos observarmos. Saber que somos pecadores e se há algum pecado em nós, confesse enquanto é tempo. Porque todos nós também estamos sujeitos a uma morte súbita. Lembre do que Marcos, no capítulo 16 do seu livro, na parte B, ele vai dizer: aquele que não crê será condenado. E quem rejeita a palavra de Deus, quem não busca a sua vida de pureza e santidade, será condenado. Quantos crentes não querem ouvir isso? Que se ele viver no pecado, ele vai ser condenado. Se ele não procurar se corrigir, ter uma vida pura, de sinceridade, de fidelidade, com ele e com os irmãos, com Deus. São palavras que precisa nos chamar a atenção profundamente. Pela vida humana que nós temos, estamos dentro de uma igreja. Tem muitas das vezes que a gente não faz certos comentários para evitar qualquer situação de escândalo, mas que a gente sabe ver e entende. A gente ora. A gente deixa Deus, que é justo e fiel e imparcial, tomar providência. Mas a gente tem essa experiência de vida, de ver muitos dentro da igreja, mas com procedimentos que contraria a Deus. Procedimentos de pessoas impuras mesmo. E a gente deve tomar esse ponto de partida, aproveitando esse mês, que vai ser mais um mês de exortações para a mudança, para realmente ter uma vida consagrada a Deus, buscando a pureza e a santidade. Nós precisamos entender que todos nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos trazer em nós mesmos a marca da pureza e da santidade do Senhor. Jesus precisa, irmão, ser um modelo de vida para cada um de nós. Aqueles que tomam posição diante de Jesus Cristo e aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles têm que de imediato deixar que o seu caráter seja transformado ao caráter de Cristo. A Bíblia diz que a pessoa se torna uma nova criatura. E uma nova criatura é se abster de todas as coisas que ele viveu no passado na terra como homem natural. Nós não podemos querer estar dentro de uma igreja todo o tempo, e quando a gente sair daqui desta terra, seja pela morte física ou pelo arrebatamento, porque se tiver em pecado, não vai subir para os céus. Essa mensagem mesmo desse hino que nós começamos hoje, deixa claro muito profundamente. Tem que haver escolha. Então, meus queridos amados, a semelhança do sacerdote dali da lei de Moisés, trata essa inscrição naquela mitra, não é? Aquela mitra, ela tem a inscrição da vida de pureza e santidade, onde os sacerdotes colocavam no seu pescoço, junto com aquelas batas que eles vestiam. A mitra, aquele pano mais curto, aproximadamente 4 dedos de largura, que ele coloca no pescoço, junto da sua indumentária, ali transmite pureza e santidade, simboliza. Então, irmãos, nós vamos trazer à luz das Escrituras o processo de pureza e santificação, e em especial a santificação do corpo, uma vez que nós estamos vivendo dias em que a imoralidade impera no mundo.
Hoje o cuidado tem que ser muito grande. E para a juventude, que começamos esse mês da juventude, e os jovens mais ainda, como falamos no início, a inexperiência de cada jovem, por ter sua idade tenra, o zelo tem que ser maior ainda, o cuidado por causa da imoralidade, da prostituição, da impureza. E isso, irmãos, não é só na prática do sexo ilícito, mas como na conivência do observar, do desejar. Do desejar. Está aí o perigo terrível, a mídia, a televisão, a internet, os celulares. Eu vejo muito até de pessoas que ainda não têm familiaridade com as Escrituras, que falam sobre isso. Que fala sobre isso. E nós estamos ouvindo. Cabe a nós querer atender. As coisas de Deus, ela não pode ter nada dividida. Tem que ser só Deus e acabou-se. Não tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Senão você não vai entender nenhuma das duas. Eu não posso estar num sentido do culto, da palavra, e com sentido em outras coisas lá fora. Como eu posso assimilar as coisas? E tudo isso, pela onisciência e onipresença de Deus, Ele cuida com sua justiça, Ele age com sua justiça. Eu observo muito isso para mim mesmo. Porque Deus, Ele é todo-poderoso e Ele é justo e santo. Então, Ele não aceita a impureza. Quando em Êxodo 20 vai falar que Deus é ciumento, o ciúme de Deus é o seu zelo e o cuidado que Ele tem para conosco, Ele não quer nos perder. Por isso que Ele corrige, por isso que Ele ensina, por isso que Ele repreende, por isso que Ele orienta, por isso que Ele mostra. Esse verso 15 é muito forte. O que Paulo falando para Tito. E falando de uma forma para a responsabilidade maior em Tito, ele como também um pastor. O que ele iria transmitir, o que ele iria ser de testemunha para os outros. Ele como um líder e qualquer outra liderança de uma igreja. A liderança da igreja ela é muito vista, ela é muito olhada. Ela é muito observada. E nós, como servos do Senhor, todos são observados em relação ao seu procedimento, em relação à atitude que cada um tem. A humanidade não perdoa para criticar. Então, meus queridos, amados irmãos, é preciso iniciar estabelecendo fundamentos da doutrina de santificação e de pureza. O texto que nós lemos vai mostrar que a santificação ela tem duas etapas. A primeira, inicial, é puros. Está vendo? Puros. Em Cristo Jesus. E a segunda é progressiva, que é chamados para ser santos. Vocês pararam para refletir? O quanto a gente precisa entender bem que a cobrança não vem de um pastor de uma igreja, de um líder, vem de Deus, porque Ele é santo. Então Ele exige nessa situação, dessa parte que Paulo leva nesse capítulo 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrente, nada é puro. Está vendo? Então, inicial, puros em Jesus Cristo. E progressiva, nos chamados para ser santo. São duas etapas que Paulo fala sobre isso. E quando as Escrituras, irmãos, falam nesse termo, santificados em Cristo Jesus,
não está falando de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu. Está no tempo do passado. Veja como é importante, irmãos, outros textos confirmam que, ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. A Escritura, nos textos que sempre lemos, deixa bem claro para nós. Alguém abra 1 Coríntios 6, verso 11 e leia, por favor. Esses textos que confirmam, quando nós temos esse encontro e nascemos de novo, nós somos santificados. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Então está claro o que nós falamos. Quando você recebe Jesus Cristo, você é santificado, você é purificado. Então, essa vida que nós recebemos nova, ela deve ter uma continuidade até o fim, de crescimento espiritual, de vida pura e santa cada dia. É isso que Paulo falou aos Coríntios. Então, todo o passado do pecado foi removido, toda a sujeira espiritual foi lavada. Você veja quando Jesus fala em Apocalipse 22, dos 3 primeiros versos, Jesus vai falar da palavra que desce do altar, que é como água cristalina, purificadora, lavar, limpar, para que a gente seja puro, em nome de Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a purificação, porque nós aceitamos Jesus pela palavra, é ela quem lava, ela purifica, e aí passamos a ter a vida santificada. Fomos lavados pela palavra, buscando a vida de santificação, que é Jesus Cristo. No livro de Tito, mesmo, capítulo 3, verso 5, está escrito assim, olha, ouçam. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Está vendo? O quanto a gente deve e precisa ter consciência das coisas, saber o que falamos, o que conversamos, porque para Deus não tem nada em oculto. A gente fala ali, o Espírito Santo vem de imediato e vai mostrando, de imediato. Porque Deus é santo e puro. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, meus queridos, a palavra de Deus mostra que depois que diz, chamados para ser santo, estes mesmos que foram santificados inicialmente, que tiveram essa experiência instantânea, são chamados de santos. Porque teve a lavagem, que foi lavado pela palavra, foi purificado pela palavra. Horas eu fico pensando, por que tem muita gente na igreja e não procura tomar essa direção que Deus orienta? Eles estão igual àqueles que ainda não têm uma credibilidade maior e nem conhecimento das Escrituras, que, não, eu já sou de Deus e acabou-se. Quem é de Deus pratica o que Deus ensina. Busca a vida de purificação e de santificação. Não tem como errar. Se você vai olhar ali, João 8, a partir do 35, vai falar daqueles prosélitos fariseus. Se dizia de Abraão, e se dizia da fé de Abraão, e se dizia de Deus. Jesus conhece por dentro. Disse, não, senhor, vocês são filhos do diabo. São situações que a gente tem que procurar, olhar para dentro de nós, buscar essa vida de purificação e santificação, da qual nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo. O texto que nós lemos, 1 Coríntios 6, 11. Irmãos, em outras palavras, o que Deus começou precisa ser mantido e desenvolvido em cada um de nós. Hebreus 2:4, ouçam.
segue para com todos a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que a gente pode observar é a paz com todos, que não deve haver traição, falsidade, mentira, engano, imundícia, imoralidade, prostituição. Lembre da vida de Judas Iscariotes. Esteve com Jesus, mas traiu Jesus. Mas ele esteve com ele, ouvindo. Caminhou com ele. É o que nós vamos aprendendo e buscando essa vida de purificação. E quando nós compartilhamos sobre seguir essa vida de santificação, as Escrituras ela vai mostrando que é um processo. Um processo não quer dizer que é instantâneo. O processo é dioturnamente, no dia a dia, que a gente vai cada dia se santificando. Santificando pela palavra, colocando na prática da vida, nos procedimentos da vida. As coisas de Deus é muito séria. E Deus ele é infalível na sua justiça. Você vai lembrando do passado das histórias. Lúcifer falhou, desceu. Os anjos que se rebelaram com ele, uma terça parte, desceram. Veja que Deus não poupa, por causa da sua pureza, da sua santidade, da sua lealdade à sua própria palavra. Então eu tenho que me preocupar com isso. Porque eu sei que se eu não tiver essa vida pura e de santidade, eu não vou ser poupado pela justiça de Deus. A justiça de Deus vai descer sobre a minha vida. E se a gente procura ter essa consciência e procura viver essa palavra, a gente vai estar livre dessa mão de Deus descer sobre nós como justiça. Porque não é difícil você se livrar de uma justiça do homem. Mas da de Deus ninguém se livra. Não tem como se livrar da justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, essa vida de pureza e santidade, ela precisa ser realmente vivenciada. Essa carta que Paulo escreve a essas pessoas que eram crentes, que já haviam passado pela parte da santificação inicial, que era ter o seu novo nascimento, elas precisavam de algo mais, desse processo. Eles passaram por isso, receberam a Jesus, mas precisavam se santificar em cada dia mais. Eu acredito que cada um de vocês deve entender que a gente precisa se santificar cada dia mais e mais. Então, se nós precisamos nos santificar mais e mais, nós devemos aprender com Deus pela sua palavra e mudar, ter uma vida pura. Eu fico imaginando situações que tem crentes que querem enganar a Deus, onde já ouviu que Deus é onipresente e onisciente. Quer dizer, que nada passa debaixo dos olhos do Senhor que não seja visto, e nada pode estar no nosso coração que Deus também não possa ver. Tudo são palavras que a gente deve se doutrinar, para se consertar, para ter uma vida pura de santificação, porque sabemos que Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele ouve, Ele está presente. Isso deve nos despertar a obediência e temor a Deus. Lembrando uma outra situação, a gente sabe que vai ter um fim dessa terra. E depois do fim dessa terra vai vir um tribunal, onde todos passarão. Mas os puros e santos vão receber seu galardão. Os impuros e injustos vão receber sua condenação. Tão bom a gente sair daqui, dessa terra. Sabemos que vamos passar pelo tribunal de Cristo, um juiz imparcial, onde nós vamos receber o nosso galardão, a nossa coroa da vida.
Para isso eu tenho que prosseguir, buscando a pureza e a santificação em minha vida, sendo honesto, sendo sincero, sendo fiel, sendo leal para com os irmãos e para com Deus. Porque eu não posso ser fiel a Deus e amigo de Deus se eu não sou fiel aos irmãos e amigo dos irmãos. Deus não concorda com isso, não coaguna com o que Deus orienta. Irmãos, qual a diferença dessas duas etapas de santificação? O fato do homem ser tripartido destas partes, composto de três. Nós somos tricocêntricos. Espírito, corpo e alma. Muitas das vezes as pessoas confundem alma com espírito. Alma é o psique, é a consciência, é a mente. A alma é a mente. Corpo, espírito, corpo e alma. Nós somos tricocêntricos. Então vejam, meus irmãos, o composto dessas três partes diferentes, bem como da salvação divina, tocar de modo distinto cada uma dessas partes. Veja o que Paulo dizendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, ele diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, olhe bem, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua mente pura, limpa, que é a alma, o seu espírito limpo e puro, santificado, e o seu corpo, que é o templo de Deus. Que sabedoria de Paulo, dizendo para essa igreja dos Tessalonicenses: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Por que Paulo levou essa palavra? Alguma coisa ele estava sabendo ali. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós poderíamos, neste momento aqui precioso, fazer uma reflexão: como é que está o meu espírito, o meu corpo e a minha alma para a vinda de Jesus? Como ela está? Está sã? Está limpa? Está pura? Eu estou com meus pensamentos puros e limpos, sinceros e fiéis? Seu espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. É o seu espírito. Sua alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo, meditação, mente. E seu corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. Que ensino, hein? Do Senhor. Em relação a essa nossa vida. Sabendo nós que há um amanhã. Qual é a escolha que nós fazemos? Como disse a mensagem, santidade. Existe o inferno e o céu, que o homem queira ou deixe de querer. Mas nós temos que buscar em Deus a sabedoria para ter uma boa escolha. Ter uma vida pura. Ter uma vida santa. Não é brincadeira. Nós aceitamos um Deus todo-poderoso, em forma de Filho, Jesus. Um Deus que é eterno, um Deus que vai viver para sempre, um Deus que tem o melhor para nós. Mas é preciso, nessa caminhada terrena, vivermos essa vida de purificação e de santidade, para agradar a Deus, para subir aos céus, para viver eternamente na Nova Jerusalém. Não é apenas estar dentro de uma igreja, não é apenas fazer parte de um grupo de uma igreja. Não é só isso, ser um líder de uma igreja. É muito mais do que o que você pensa.
Hoje, as igrejas de Cristo têm sofrido muito por isso. Pela falta de entendimento de muitos que estão dentro da igreja. Querem fazer da sua forma e da sua vontade. São insubmissos. É claro, claro e evidente. Amados, a salvação divina atinge cada uma dessas três partes da seguinte maneira. Espírito, já passou pela santificação inicial que se deu na ocasião da sua regeneração. Ainda estão abertos em Coríntios aí, 2 Coríntios 1, 21. Já passou pela santificação inicial, que se deu na ocasião da sua regeneração, nesse processo. 2 Coríntios 1, 21. Amém? Agora, irmão, se desenvolve mediante o processo de crescimento, que corresponde a esse crescimento natural. Não é? Alma é a nossa personalidade, sede das emoções, intelecto e vontade. Aqui, ó. Lucas 5,33, alguém pode ler? Outro aba, Tiago 1, verso 21. Tiago 1, 21. Que é regenerada, restaurada pelo poder da palavra de Deus. Não é regenerada, mas é restaurada. Tiago 1, 21. Alguém abriu? Amém? Então, irmãos, enquanto a santificação do Espírito é inicial e imediato, a santificação progressiva tem lugar na alma e no corpo. Está vendo? Purificar a mente, seus pensamentos, suas ideias, purificar o seu coração, limpar o coração, o corpo. O corpo só será totalmente santificado depois de transformado. Então, tem os processos do espírito e da alma para o corpo ser transformado. Quer dizer, a mente e o coração, não é? Romanos 8, 23. Alguém, por favor. O corpo será totalmente santificado depois de transformado. Então, a transformação do corpo, ela já está precisando de um óculos. Eu estou vendo ela botando a Bíblia bem perto dela assim. Tiago 1, 21? 8, 23. É. Sim, foi lá na parte da alma. O corpo, ele só será transformado
totalmente depois, santificada depois da transformação. Então, até que aconteça a santificação do corpo, esse processo ele é contínuo para se sujeitar à carne, não é? Então, se guarda, a pessoa vai se guardando da imoralidade e usar a sua vida física, o seu corpo adequadamente, todo o seu membro do seu corpo, né? E a gente sabe qual é o processo. A gente sabe que a vida fora de Cristo, o seu corpo é usado na imoralidade, na prostituição, nas coisas ruins. Mas nós, não é, pela o espírito e alma, esse corpo vai sendo transformado, quer dizer, nossa vida vai sendo mudada, o espírito santificado, abençoado, a nossa mente purificada, limpa e pura, aí esse corpo vai ser santificado. Porque você começa a proceder, a usar do seu corpo que glorifica a Deus, que honra ao Senhor, não é? Então, irmãos, a santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e também de vestir, que é claro. Se quer coisas absurdas e terríveis que não é aceita para a humanidade, é você ir ali naquele calçadão, pelo horário de 9 ou 10 horas, que é o horário sempre que eu vou. É uma imundícia, uma nojeira de mulheres e homens praticamente despidos, sem caráter. É doloroso falar isso, né? Não estamos humilhando ninguém, mas é uma verdade que a gente vê, pelo desvio, por não conhecer, por não ter a mente e o espírito ligado a Deus, santificado o seu corpo, está liberado para o mundo. São coisas que o crente deve observar até no seu vestir, no seu comportamento. Preciso se observar isso. Então, irmãos queridos, a regeneração é o que nós chamamos de santificação inicial. Porque primeiro vem o quê? O arrependimento. Em segundo lugar, para a salvação, é a regeneração. Que você começa a aprender sua nova vida, aquilo que Deus vai lhe orientando na sua nova vida. Você vive pelos céus, a palavra que vem de Deus. Você não tem mais a direção do mundo. A sua direção é céus. Por isso que ela vai sendo purificada, limpa. Sua mente, seu coração, não é? Seu corpo. Você passa a viver servindo a Deus. Isso é importante a gente aprender. Então, meus queridos irmãos, destacando essas três partes que compõem nosso ser, enquanto se falava na parte da santificação, não é? O apóstolo Paulo estava nos mostrando a necessidade de trabalharmos com cada parte separada, preparando o espírito, a alma, que é sua mente, o seu psique e o seu corpo, para que você tenha essa vida saudável com Deus, essa vida que agrada a Deus, essa vida que alegra a Deus, essa vida que lhe leva a você viver eternamente com Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, veja 2 Coríntios 7, verso 1 e 2, diz assim: ora, amados, que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, dessas três partes, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando e santificando no temor de Deus. Então, tendo a consciência que é preciso meditar, irmãos, na palavra de Deus, fala sobre essa santificação do corpo. Outra palavra que Paulo fala agora aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 3 ao 5. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da consciência, como gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, o que é que a gente vê hoje? Como a humanidade que estão distante de Deus. São gentios que estão longe de Deus, que não conhecem a Deus. Então, muitos irmãos fazem pouco caso quando houve mensagem de santidade. Muitos não dão importância. Mas tem uma coisa que o Senhor nos diz, que sem santificação não vê a Deus.
sem purificar o coração, a mente, o corpo, não verá a Deus. Então nós devemos se abster da prostituição, possuir um corpo em pureza e santidade, não desfraudar o irmão e fugir das aparências do mal. O que podemos, aproveitando essa mensagem, é tendo cuidado daquilo que nós assistimos e ouvimos. Ter uma vigilância importante. Nós temos um adversário que ele tenta nos persuadir até pela concupiscência dos nossos olhos, a altivez dos nossos olhos. Então, ele na mente, nos ouvidos, ele tenta. Por isso que se fala nessa tricotomia, na questão da mente, que ela tem que estar preparada, santificada, nos seus pensamentos, nas suas ideias, naquilo que está em sua mente. Porque através de algo que você veja, o inimigo pode tentar nos seus ouvidos mudar a figura da verdade da história. Uma televisão não é diferente. A televisão hoje, para ter audiência, precisa ter coisas imorais. E isso é todos os canais. Todos os canais, sem exceção. Não vejo um canal que não tenha isso. Tem uns que pregam a cruz e a espada. Tem uns canais que pregam isso, a cruz e a espada. Né? E a gente deve observar para que a nossa mente não seja contaminada e você vá ao ato do corpo, aí vem pelo corpo a praticar o erro. Acredito que mesmo essas duas jovenzinhas que estão aqui entendem um pouco do que estamos falando. Nessa questão de uma vida pura com Deus, para não na prática do que o mundo pratica e vive. E uma coisa perigosíssima, a convivência da juventude ímpia pode causar danos. Quando a gente vai para o primeiro salmo lá da Bíblia, dá para a gente observar bem, não é deixar de amar, mas não se coniver com os erros. E o Senhor vai falando de duas pessoas, de uma justa e de um ímpio. Então, o cuidado, ele tem que ser grande em relação a tudo. É na igreja, é na casa, na família, é na comunidade, é no trabalho, porque o nosso adversário, ele não perde tempo. Ele aproveita todo e qualquer tipo de oportunidade para nos desviarmos do Senhor. E se nós não tivermos esse preparo no espírito, no corpo, e no espírito, na alma e no corpo, ela tem uma ordem. Espírito, alma e corpo. Se não estivermos preparados, corremos riscos de perder a nossa salvação. Então, irmãos, precisamos ser puro e ser santo, para dentro de muito breve, vivermos com Deus eternamente. Amém? Que o Senhor deixe guardado em nosso coração a sua palavra, e que a gente possa aprender e viver o que Deus nos ensina, mudando, não é? Os pensamentos não são fáceis, e muitos pecam pelo pensamento. Temos que ter essa vigilância, que é o psique, que é a alma. Vamos orar? Vamos ficar de pé. O nosso irmão José Marcos dos Santos vai fazer essa oração final. Glória a Deus. Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Senhor está em nós, Senhor, que somos a tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta comunhão aqui presente, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, pelo teu Espírito Santo, meu Deus, presente na tua igreja, que somos nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essas palavras, meu Deus. Nós te glorificamos, Senhor, sempre nos alertar, porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Deus, em nome de Jesus meu Cristo, Deus, pela tua igreja, trazendo a tua palavra de conserto em nossos corações, Deus, porque, meu Deus, em nome de nosso Senhor. bem-aventurado aquele a quem o Senhor corrige, Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, fortaleça sempre, meu Deus, o nosso espírito, no teu espírito, Senhor, para que nós possamos Deus, estar assim seja, ligados, Senhor. meu Deus, o que
céu. Em nome de Jesus Cristo, Obrigado, ó Deus. porque essa noite é ímpar, Senhor. Essa noite é É sim, nós te maravilhosa. louvamos de estarmos aqui. Nesta Senhor. reunião, os seus olhos estão voltados para O aqui. Senhor está presente aqui com a Presente gente. em nossas vidas. Em nome de nosso Ó Senhor Jesus Deus, Cristo. nos ajuda, meu Deus, viver cada dia, Senhor, Ajuda-nos, a ó tua Deus, a palavra. conhecermos a nossa pequenez. Ajuda, meu Deus, nos ajuda, porque nós ainda estamos na carne, Senhor. Mas o que está maior está em nós, que é a tua palavra. É o teu sim, meu Espírito Senhor. Santo. Glória a Deus. Ó Deus, ajuda a tua igreja, que somos nós. Que o Senhor nos dê uma noite, Senhor, de bênção, Sim, Senhor. de graça, de repouso, meu Deus, e de refrigério pelo teu Espírito. Em nome de Ó nosso Senhor, Jesus também eu Cristo, te Deus. peço uma bênção, meu Deus, para toda a igreja, todos aqueles irmãos que estão, meu Deus, com alguma enfermidade, meu Deus. Visita, Teu ó Deus. Eu Espírito peço esse Santo, grande meu milagre. Deus, O Senhor é o médico dos vivifique médicos. neles a alegria da Em nome de salvação, nosso meu Senhor Deus. Jesus Cristo. Que confirme neles a fé salvífica e que Em nome de eles Jesus vencem Cristo, Senhor. todas essas barreiras, meu Deus, porque é promessa do Senhor. Também o teu servo aqui presente, Senhor pastor, que o Senhor edifique Eis-me mais a aqui, vida Espírito dele, Santo. o teu Espírito seja abundante Envia-me a mim, Senhor, dando em saúde, nome de nosso meu Senhor Deus, e Jesus Cristo. prosperidade, porque o Senhor escolheu Abençoa, meu Deus, em nome de estar Jesus à Cristo. frente da tua obra, Deus. Que o Senhor seja grande e poderoso na vida dele. e de Em todos nome de nós. Jesus Cristo, para a Nós glória do oramos, teu nome. oramos, Senhor, Em graças nome de nosso Jesus pela Cristo. abundância do teu E amor na em vida de nossas cada um dos vidas. nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias. Sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida. Sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja santa, pura, viva do Senhor Jesus Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados por esta noite.